Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao terceiro episódio do podcast De Galiano à Parolagem. Sim, é o terceiro. Se você não conferiu, fica o convite para que ouça os episódios anteriores e mergulhe um pouco mais nesta proposta de podcast. Eu sou o Eduardo Silva e aqui, na parceria de meu amigo que entra logo mais, Lenine Silva, nós alimentaremos uma breve conversa a partir do trecho de uma obra do autor uruguaio Eduardo Galeano. É assim mesmo, né? De Galeano, ou seja, do texto, à parolagem, ao bate-papo, a conversa, a falação, diálogo, abocamento, colóquio, palestra, trela, confidência, mexerico, murmuração, parlatório, enfim, acho que deu para entender, certo? O texto de hoje, como os demais desta temporada, integra a obra Futebol ao Sol e à Sombra, da coleção LPM Pocket, e trata-se do capítulo História de Fla e Flu. Vamos então com o texto e, na sequência, com a parolagem. História de Fla e Flu. Em 1912, foi disputado o primeiro clássico da história do futebol brasileiro, o primeiro Fla-Flu. Fluminense venceu o Flamengo por 3-2. Foi uma partida movimentada e violenta, que provocou numerosos desmaios entre o público. O palco transbordava de flores, frutas, plumas, damas e cavalheiros. Enquanto os cavaleiros comemoravam cada gol jogando seus chapéus de palha no campo, as damas deixavam cair seus leques e desmaiavam por causa da emoção do gol ou das agonias do calor e do espartilho. O Flamengo tinha nascido pouco antes para a vida futebolística. Brotara de uma fratura do clube fluminense, que se dividiu em dois depois de muitas confusões e muitos ruídos de guerra e gritarias de parto. Depois, o pai se arrependeu por não ter afogado no berço este filho respondão e gozador, mas já não podia fazer mais nada. O Fluminense havia gerado sua própria maldição e a desgraça não tinha mais remédio. Desde então, pai e filho, filho rebelde, pai abandonado, dedicam-se a se odiar. Cada clássico Fla-Flu é uma nova batalha dessa guerra de nunca acabar. Os dois amam a mesma cidade, o Rio de Janeiro, preguiçosa, pecadora, que languidamente se deixa querer e se diverte oferecendo-se aos dois sem se dar a nenhum. Pai e filho jogam para a amante que joga com eles. Por ela se batem e ela vai aos duelos vestida de festa. E estamos então agora no momento de parolagem após o texto de Galeano. Chegamos então à parolagem e eu já começo saudando meu amigo Lenine, falando de Florianópolis. Tudo bem com você aí, cara? Tudo certo, Eduardo? E contigo? Tudo tranquilo aí? Tudo beleza, cara. Por aqui tudo tranquilo. Lenine, falando de Fla-Flu, você, flamenguista, responda-me, por favor. Quando é que você se descobriu flamenguista? Quando é que você fez essa escolha pelo time da Gávea? Cara, é engraçado essa história, sabe de quê? Meu pai de criação, né? Porque minha mãe se separou muito cedo e eu não tive contato com meu pai, um contato muito grande com meu pai biológico, né? Então meu pai de criação, ele é botafoguense. Então ele sempre me vestiu com a camisa do Botafogo e naquele período ali que eu não entendia muito, eu cheguei a torcer pro Botafogo. Mas de tanto ver o Botafogo perder pro Flamengo, eu comecei a ter um pouco mais de conhecimento em relação ao futebol e aí acabei trocando de time. E eu lembro muito bem, cara, que foi num jogo que o Botafogo perdeu pro Flamengo depois de tantas derrotas e eu falei, não, dá não. Vou torcer pro Flamengo. E aí comecei a torcer pro Flamengo. Ixi, cara, você revelou isso aí, vai ter um amigo nosso de infância aí que vai te encher a paciência quando souber dessa história.
Não, eu imagino, isso eu imagino. E é engraçado, cara, que o primeiro jogo que eu fui ver no Maracanã, a primeira vez que eu fui no estádio foi no jogo no Fla-Flu, no Maracanã, que deu um empate, eu tinha mais ou menos meus 7, 8 anos ali, e foi um empate, eu acho, de 2-2. Foi a primeira vez que eu fui no estádio. Que massa. Ô Lenine, mas é o seguinte, ó, essa parolagem, temos aí você como flamenguista, falando de um texto de Fla-Flu, vai ficar desigual se não tiver algum torcedor do Fluminense. E é por isso que daí a gente fez um chamado aí para uma participação especial hoje do senhor Reinoldo João Silva, aquele que eu conheço também como pai. E aí eu fiz essa pergunta para ele. Quando é que ele se descobriu torcedor do Fluminense? Confere aí a resposta dele. Comecei a torcer pelo Fluminense quando era bem criança, e talvez por influência dos mais velhos, né? E o que mais também marcou também foi uma revista que circulava na época e tinha um goleiro que chamava Castilho na capa da revista. E eu, como sonho de criança, gostaria de ser goleiro também e me espelhei naquela foto. E é onde comecei a ter o gosto pelo Fluminense. Depois, mais tarde, assim, com ele ganhando alguns campeonatos, um time de elite e tal, marcou e fiquei. E assim continuo até hoje. Beleza! Seu Reinaldo aí contando a escolha dele baseada num craque, num goleiro, cara. Essa história eu não conhecia do meu pai, não sabia que ele tinha um sonho de ser goleiro, falando aí do Castilho. E eu até tinha separado aqui um dado sobre o Castilho. Você lembra desse jogador, Lenine? Não me lembro, não me recordo. Também, né, Lenine? 1900, estamos falando Realmente não lembro dele, não. De Carlos José Castilho. Ele atuou, cara, por isso que ele é um nome forte aí no Fluminense. Ele atuou 697 vezes pelo Fluminense. Ele jogou quase que 20 anos, foi de 1946 a 1964. E aí tem uma historinha que eu achei bacana aí, que eu achei de curiosidade dele, e que daí faz sentido essa comoção aí do meu pai, o seu Reinaldo, a virar Fluminense baseado no que representa esse jogador, né? Diz a história que depois de contundir o dedo mínimo esquerdo pela 5ª vez, o médico dele disse que ele deveria passar 2 meses de tratamento. Entretanto, Castilho decidiu amputar o dedo para poder retornar mais rápido aos jogos, cara. E aí, em vez de 2 meses, ele ficou apenas 2 semanas fora por causa da amputação e já pôde retornar para o Fluminense. Fala sério, né, cara? Isso é uma loucura, né, cara? É um nível de loucura, de fanatismo. Não sei nem explicar o que é isso, cara. E o cara arrancar um dedo para poder voltar a jogar futebol. Bicho, e aí, né, cara? Vai falar que isso aí é profissionalismo? Sei lá. Esse profissional eu jamais seria. Eu acho. Não, mas é assim, a paixão ou a necessidade, eu também não sei como é que era o futebol nessa época aí. Eu não sei como se ganhava, como é que era a vida de um jogador de futebol nessa época, né? Uhum. Porque aí fica difícil, né? É o ofício do cara, o cara ia ficar sem ganhar, já não ganhava muito bem, eu não sei como é que era o futebol nessa época aí. Aí não é certo, mas aí tu entende. Mas hoje em dia ninguém faria isso. Ninguém faria isso. De jeito nenhum. Não é nem em relação a só a paixão pelo clube, pelo amor pelo futebol. Ninguém faria isso. De fato, a gente está falando de outro momento, outro contexto para todos os aspectos sociais, sim, né? Sim. Os valores, salários, os interesses, enfim, né? Mas essa história é muito curiosa e sendo verdadeira, cara, tá aí um grande ídolo, né? Pela quantidade de partidas, cara, quase 700 Sim. partidas pelo Fluminense. É muito jogo. Mas eu acho que isso no futebol mais antigo, antes, assim, era muito normal, né, cara? O Pelé no Santos, o Zico no Flamengo, o Júnior no Flamengo. Eu acho que as pessoas, os atletas ficavam no clube por muito tempo, né?
É, Algo que não acontece muito hoje, né? tinha uma coisa de identificação também muito maior, né? E como não tinha Sim, tanta especulação, os interesses financeiros, provavelmente também as transações eram em menor quantidade, enfim, daí eu acho que pode explicar um pouco disso, né? Mas olha só, é, Lenine. o, Oi, fala, desculpa. fale. O futebol europeu, ele não aceitava jogadores de fora, né? Ah, tinha as questões Tinha aí. uma restrição bem grande, assim. Eu podia ter um ou dois, era o máximo, não lembro se era isso. E aí, então, os caras não saíam daqui, eles jogavam no Brasil mesmo. Até porque a gente, né, se falar ali até a década de 70, imagina, cara, a gente tá falando da seleção tricampeã do mundo, né? Sim, O melhor futebol do mundo tava aqui. Pra que alguém vai querer sair, né? sim, mas eu acredito que o Real Madrid já era o Real Madrid, né, cara? O Barcelona já era o Barcelona, sabe? Já tinha tradição no futebol, né? Então, e o Real Madrid não saía de lá e vinha pegar o Pelé aqui, né, cara? Mas ó, vamos segurar o Real Madrid porque hoje o assunto é Fla-Flu. E aí eu já te mando mais uma pergunta, Lenine. Pode. É, você tem algum Fla-Flu, o clássico mesmo, que te marcou um pouquinho mais? Descreve aí pra gente um pouco do contexto, por quê, qual que é a sua memória É, sobre engra... alguma partida. é engraçado que o Fla-Flu que eu vou lembrar é o mesmo que o seu pai lembrou, cara. É o Hum. Fla-Flu do gol de barriga do Renato Gaúcho. Ah, então calma Eu aí. acho. Já que você mencionou meu pai, eu vou soltar o áudio aqui para a resposta dele e aí depois a gente já Sim, comenta. Beleza? Então calma aí. Fala beleza. aí, Reinaldo, qual que foi o seu Fla-Flu? Talvez tenha marcado um jogo agora muito recentemente, assim, contra o Flamengo, quando o Renato Gaúcho fez um gol de barriga. Talvez foi esse aí que marcou agora ultimamente. Mas eu lembro assim, dos jogadores que passaram pelo Fluminense, que jogaram na seleção, o Félix na Copa 70, o Paulo César Caju, também na 70, o Rivelino passou pelo Fluminense, também marcou a época, aquele Assis, a dupla Assis e Washington, tá? Um jogador assim da velha guarda, que era muito driblador, ponteiro direito, Cafuringa, tá? O Branco, também da seleção, o Gum, Thiago Silva, que está no PSG, Ricardo Gomes também, que foi para a seleção, o Carlos Alberto Torres, também capitão da Copa de 70, e mais recentemente, assim, o Renato Gaúcho, que fez um gol de barriga contra o Flamengo, esse talvez tenha marcado para mim, e o Fred. E essa geração nova que está jogando aí, assim, pouco conhecido, já não estou mais acompanhando assim como acompanhava antigamente. É isso aí. Beleza, obrigado, seu Reinaldo, pai, pela resposta. Ele citando aí no final vários. Além de citar o jogo, né, o Fla-Flu com gol de barriga, Campeonato Carioca de 1995, eu lembro desse jogo, já posso relatar depois onde que eu estava nessa hora. Ele citando aí vários jogadores da seleção, Branco, enfim, todos esses jogadores que ele citou. Só que daí ele esqueceu desses mais atuais, né? Ele disse que não acompanha muito. Faltou citar o Wellington Ney. O Wellington O Ney. Wellington nem. O Wellington É, nem conca. não, mas o Wellington Ney, que era do Fluminense, foi emprestado para o Figueirense. E aí sim Ah, nasceu para o futebol. Aí sim certo, mostrou seu certo. valor, se desenvolveu, aprendeu a jogar bola, diria. E aí É, depois disso decolou na carreira, né? Shakhtar Donetsk, próprio Fluminense de novo, depois São Paulo, Fluminense de novo. Aí sim. Então, só para deixar registrado aqui, o a papel do passagem por Figueirense, Figueirense, a passagem pelo Figueirense que fez isso, então. cara, a passagem do Figueirense que formou esse atleta. Mas Ah, então tá. voltando Então ao vamos lá. Fla-Flu, diga então, Lerine, você tinha a sua lembrança de Fla-Flu também é o Campeonato Carioca de É, 1995? cara, é da época que o Carioca tinha relevância, né? Hoje não tem relevância nenhuma, praticamente, né? E ficou marcado esse gol de barriga aí, foi no final do jogo, cara. De um jogador que é um jogador, é aquele cara que tu tem uma certa raiva dele, porque ele te provoca depois, né, cara?
Que é o caso do Renato Gaúcho até hoje. Eu acho que Até ele sempre hoje. foi assim, né? Até Até hoje. como técnico, ele é esse cara que incomoda, né? Fala bastante besteira, né? Mas é o jeito dele, sempre foi assim. Esse é o Fla-Flu que me marcou, cara. É, Infelizmente é o Fla-Flu que a gente perdeu. Claro, teve os últimos agora. O último agora o Flamengo ganhou 3-2, né? No Maracanã, antes dessa parada aí por causa do vírus, né? sim. Eu acho que a esse respeito até já te lanço mais uma pergunta, cara, sobre Fla-Flu, que é o seguinte. Você falou, né, esse último do Flamengo já faz a gente pensar o que será o Fla-Flu daqui para frente, tá? Tem a história, tem até alguns aspectos aqui pra gente poder citar, mas o que esperar do Fla-Flu? Digo isso considerando esse contexto de um Flamengo estruturado, com finanças em dia, um poder econômico absurdo e um Fluminense se recuperando muito menor e em menor potencial do que o Flamengo demonstra atualmente. Grande torcida, história enorme, mas assim, no campo mesmo e atualmente a gente vê uma diferença enorme. Será que essa diferença vai permanecer por um bom período e aí a gente vai ter uma história de freguesia e não mais um clássico tão disputado como a história até hoje construiu? Eu espero que essa freguesia continue, né? Brincadeira, falando como torcedor. Não, não é bom. Não é bom pro futebol, principalmente pro futebol carioca, né, cara? Que tá bem mal das pernas, né? Tirando o Flamengo, que tá num momento muito bom financeiramente, principalmente, que já teve num momento muito ruim, aonde o Fluminense já teve muito bem com a Unimed, sendo campeão brasileiro, chegando em finais de Libertadores, né? Teve um momento muito bom, onde tinha dinheiro sendo injetado ali no Fluminense. Agora é o contrário, agora o Flamengo está bem e os outros três do Rio ali, os três ditos grandes, já não estão tão bem, né? Porque estão muito mal financeiramente. Seria bom ver o Fluminense grande, assim, disputando da mesma forma, assim, na mesma altura do Flamengo. Seria bom para o futebol. Seria mesmo, cara, até porque o Fla-Flu é conhecido como o clássico das multidões. Tá certo? É isso aí. E. É um dos clássicos da multidões. Exatamente. Que é lindo, cara, é lindo. Eu tive quando eu fui a primeira vez, eu me recordo ainda, né? E ver a torcida do Flamengo entrando e ver a torcida do Fluminense entrando também. Foi naquela época ali dos anos 90, né? Estádio cheio, lotado mesmo, assim, não tinha espaço, não tinha nada vazio, tava lotado. Anos 90. É muito bonito ver, cara. É muito bonito ver esse clássico aí. Anos Anos, 90. anos 90. Você tá velho, hein, Lenine? Olha só. Eu lembrei Eu tô velho. Eu lembrei do Mauro César, cara, comentarista da ESPN, Band e todos os veículos de comunicação, aquele cara trabalha bastante, mas uma vez perguntado sobre algum jogo que ele gostaria de ver, se ele pudesse, se ele tivesse uma máquina do tempo, ele mencionou o Fla-Flu de 1963, que foi a final do Campeonato Carioca. O Flamengo acabou sendo campeão por causa do empate, 0-0, mas foi campeão. E é uma partida especial porque ela detém o recorde mundial de público de partidas entre clubes. Simplesmente 194.603 espectadores, cara. Quase 200 mil pessoas num Fla-Flu. Daí sim, o clássico das multidões. Eu tava com medo, assim, eu não, acho que era outro, mas é exatamente. Muita gente, né? Não, muita gente, né? Hoje o Maracanã não cabe metade disso. Não, Hoje o Maracanã não cabe 100 mil pessoas, não não, cabe, a gente tá né? falando em E 60 mil cada vez pessoas, né? mais segmentado, assim, para o público com dinheiro, né, cara? Ingressos caros. Eu acho que para ver um Fla-Flu lotado, assim, cheio mesmo, a gente vai ter que ter as duas equipes muito bem financeiramente, de estrutura, de jogo, porque senão eu acho que não vai voltar a ver isso, não. Ah, vamos lá, vamos tentar. Talvez um, um, um clube com mais gente e outro com bem menos, assim. Ó, curiosidades, tá? João Avelange, falecido,
controverso, com diversas acusações, enfim, mas presidente da FIFA por muito tempo. Ele era torcedor de um desses dois times. Você sabe qual? Eu acho que deve ser do Fluminense. Fluminense. Outra coisa. Primeiro Fla-Flu internacional. Aconteceu recentemente. Foi no ano de 2009. Copa Sul-Americana. Na verdade foram até dois, porque eles se encontraram na fase de grupos da competição. Primeiro jogo 0-0, segundo jogo 1-1. Não deu muita graça, mas vamos lá. Agora essa aqui é pra você, cara. Milésimo gol do Clássico. Milésimo gol do Clássico foi marcado no ano de 2004 por um atacante que se acha sensacional. Rodou bastante vários clubes, esteve nos dois, mas nessa situação ele estava no Fluminense. Você sabe de quem eu tô falando? Eu acho que deve ser o Romário. Não, cara. O parceiro. Aquele cara que teve uma passagem também muito marcante no Figueirense. Então, passou pelos dois e teve no Figueirense. Menine? Teve no Figueirense. Animal. Eu vou chutar. Hã? O animal. O Edmundo. O Edmundo teve no Fluminense. Edmundo é animal, verdade. Cara. O cara marcou milésimo. Teve no Flamengo e teve no Fluminense, certo. Eu não lembro muito dele no Fluminense, não. Ele teve sim no Fluminense, mas eu não lembrava muito dele, não. Ele só não jogou no Botafogo, né? Pra fechar os clubes ali. Nos quatro grandes do Rio, menos o Botafogo. Só não jogou no Botafogo, tá certo. Cara, eu vou fazer o seguinte, Lenny. Eu vou apresentar aqui o retrospecto dos times. E aí a gente pode já se encaminhando para o encerramento de mais esse episódio, mais essa parolagem. Até esse ano, até o dia 12 de fevereiro, que teve partida, né, teve Fla-Flu, foram 415 jogos. E aí é bem disputado, quer dizer, tem uma diferencinha aqui, ó, deixa eu ver. 153 vitórias do Flamengo contra 128 do Fluminense. Dá quase 30 aí, né? Sim. 25, se eu não tiver errado as contas. Vai aumentar cada vez mais. E 134 empates. Nisso aí. É isso, Lenine. Na verdade, eu só esqueci de uma coisa. Eu tava falando desse jogo do Fla-Flu da gol de barriga, cara. Eu tava na casa de uns amigos que moravam ali na Trindade, aí, e a família dele inteira é fluminense. Então eles estavam desesperados com o jogo, estavam indignados. E aí quando saiu o gol, cara, eu tava só assistindo lá. Tinha, 13 anos. Cara, pensa na festa de uma família inteira de Fluminense, gritando, eufóricos. E aí, pra mim, ficou marcante mesmo. Mais pela alegria deles do que propriamente por tudo, pela técnica, enfim, do jogo. Sim. É loucura. E aquelas finais estaduais num domingo... final de tarde, galera indo pra festejar Moráveis, na rua, outro esquema, né? Beleza, é isso então, Lenine, vamos deixando essa parolagem por aqui, a gente acaba voltando no próximo episódio de Galeano a Parolagem. Um abraço, meu amigo. Um abração, Duda. Valeu, até mais, pessoal.